Olá, nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade ao vídeo anterior, no qual nós tratamos da determinação da carteira ótima de ativos com risco. Nós chegamos a uma fórmula para essa carteira e o que nós vamos fazer nesse vídeo é ilustrar como a gente pode usar essa fórmula usando o R, o software R, para calcular a nossa carteira ótima. A fórmula da nossa carteira ótima era dada por essa expressão que vocês estão vendo na tela agora, né? Na qual essa letra grega Y representava a matriz de covariância, a letra em negrito R barra o vetor de rentabilidade esperada dos ativos, RF a rentabilidade do ativo livre de risco, né? Então, basicamente, o que estava dizendo essa fórmula é o seguinte, né? Que os pesos de cada um dos ativos na carteira de risco ótima, ela vai ser dada pelo produto entre a matriz de covariância, o inverso da matriz de covariância, e a diferença entre o vetor de rentabilidades e um vetor que tem todos os componentes igual ao ativo livre de risco. Na verdade, esse termo entre parênteses é um vetor que diz quanto cada ativo está rendendo em excesso ao ativo com risco. Esse é o numerador, né, dessa expressão. No denominador, nós temos o somatório desse numerador, né? Aqui é um vetor contendo só uns, quando ele é transposto, ele fica um vetor linha só com uns, multiplicado por um vetor coluna, o que a gente vai obter é o somatório de todos os termos de vetor coluna. Tá? Então, eu vou ter em cima, né, nessa fração aqui, o que? Um vetor que eu obtenho multiplicando a matriz de covariância pelo vetor de diferenças entre as rentabilidades de cada ativo e as rentabilidades esperadas de cada ativo e a rentabilidade do ativo livre de risco. E embaixo eu tenho o somatório dos valores desse vetor aqui, né? De fato, então os pesos são basicamente calculados no numerador e o denominador só entra aqui para normalizar esses pesos, para fazer com que eles somem 100%. Bem, e eu vou usar essa fórmula, né, para calcular uma carteira ótima naquele exemplo que a gente já vem trabalhando alguns vídeos, né, usando o R e também usando Excel. Nesse vídeo eu vou usar o R, tá? Vou fazer um outro vídeo igual a esse usando o Excel, tá? Então, só lembrando, né, o que nós tínhamos aqui, nós tínhamos um exemplo de 3 ativos com risco apenas, né? Então eu tinha esse vetor de rentabilidade esperada, 0,0427, 4,27% para o primeiro ativo, 0,15% para o segundo ativo, 2,85% para o terceiro ativo e essa matriz de covariância como a que está ilustrada aqui, né? Quando a gente bom, a gente fez uma série de exercícios então com esse exemplo aqui, né? Primeiramente nós fizemos uma simulação e nós vimos, né, que nessa simulação o que a gente fazia? A gente variava aleatoriamente os pesos de cada um desses ativos em uma carteira de ativos e nós vimos que todas as combinações entre desvio padrão e rentabilidade esperada que a gente conseguiu obter com essas variações formavam, né, um gráfico que dava essa nuvem de pontos aqui, né? Então nós vimos que poderia haver uma fronteira, né, à esquerda dessa nuvem de pontos. De fato, nós fizemos uma explanação teórica de que efetivamente essa fronteira existe, nós vimos a fórmula para o cálculo dessa fronteira e aplicamos essa fórmula, né, para efetivamente calcular essa fronteira. Bom, lá bem abaixo está aqui o cálculo dessa fronteira. Tá? O que eu vou fazer agora, né, é usar... pulando um monte de coisa aqui, né? Usar aquela fórmula que a gente acabou de ver, né? Essa aqui, para calcular agora sim a nossa carteira ótima de ativos com risco. Então, aplicando essa fórmula ao nosso exemplo, né? Vamos primeiro ver o que a gente tem e o que a gente não tem, né? Então, veja, a gente tem a matriz de covariância que a gente tinha denominado, né, de MCOV, né, era a variável MCOV. Nós temos o vetor de rentabilidades esperadas, era o vetor RS, né, RS, né? Nós não temos, tá, nenhuma variável representando a rentabilidade do ativo com risco. E é só isso que a gente precisa, então, para calcular o vetor, né, de pesos ótimos da nossa carteira de risco. Tá? Então, vamos começar, tá? Então, dando um nome, né, para o nosso... criando, tá, uma variável RF que vai ter, né, vai assumir o valor de 1%, ou seja, 0,01, tá, que vai simplesmente incorporar, né, a rentabilidade do ativo livre de risco. Então, fiz isso, vou mandar o R executar esse comando.
Pronto, está executado, né? E prosseguindo, para facilitar a nossa conta, tá? Eu vou, para facilitar e deixar mais legível também a nossa conta, tá? Eu vou criar uma variável mcov inv, né? Que de fato é simplesmente o inverso da nossa matriz de covariância, né? Então eu vou dizer que ela é o resultado da fórmula solve mcov. Vocês devem estar lembrados, né? Que quando eu digo solve uma matriz sem nenhum argumento adicional, o R vai calcular o inverso dessa matriz, né? Eu vou criar então essa matriz inversa e agora eu vou simplesmente aplicar a fórmula, tá? Vamos chamar o vetor que a gente vai achar aqui, tá? Que vai ser o vetor de pesos da nossa carteira ótima de ativos com risco, né? Ou seja, a parte do nosso investimento em ativos de riscos deve ter esses pesos nos ativos com riscos, tá? E simplesmente a gente vai aplicar essa fórmula, né? E o que vai acontecer aqui? Onde aparecer o y a menos 1, de fato eu vou substituir por mcov inv, né? Onde aparecer o r barra, eu vou substituir pela variável rs, né? rs. E onde aparecer o rf multiplicado escalarmente por 1, eu ponho só o rf porque eu vou descontar de um vetor de rentabilidades uma constante, o r faz isso automaticamente. Então a nossa fórmula ela fica relativamente simples, né? Ela vai ser então meus pesos ótimos vão ser a matriz mcov inv. O produto matricial dela, lembre-se que o produto matricial tem que ser rodeado, né, de símbolo de percentual, né, tá certo? Vezes o que? O meu vetor de rentabilidade menos a rentabilidade do ativo livre de risco, tá certo? Aqui eu poderia, né, transformar isso aqui, eu não estou aplicando estritamente essa regra, mas lembra que quando eu desconto, né, de um vetor um escalar, o R ele vai reciclar esse escalar para descontar de cada vetor, então eu não preciso fazer esse produto por menos 1 aqui, né? E agora eu vou dividir isso daqui pelo nosso denominador, que a gente viu é o somatório do vetor que está no numerador, né? Então eu posso usar simplesmente a fórmula sum de somatório, né? Summation, né, em inglês, tá? Da matriz do que a gente tinha colocado no numerador. A gente pode até copiar o nosso numerador aqui e colar, né, aqui dentro, tá? E aqui está, né, a nossa carteira ótima, tá certo? Vamos pedir para ele mostrar também quais são os pesos nessa carteira ótima que vocês devem estar curiosos, né? Eu também, para saber quais são esses pesos. Então mandei ele rodar e aqui está, né? A nossa carteira ótima. Ela deve ter 1,22% do ativo 1, quer dizer que eu vou ter que alavancar esse investimento, algum ativo eu vou ter que ter um percentual negativo, dizendo que eu vou vendê-lo a descoberto, e é o que está acontecendo com o ativo 2, né? Eu vou pegar 55%, aproximadamente 56% do valor da minha carteira ótima, eu vou usar para vender a descoberto o ativo 2 e com isso, além desse 1,122% que eu consigo investir no ativo 1, eu consigo investir mais aproximadamente 34% no ativo 2. Achamos nossa carteira ótima. Vamos então calcular algumas propriedades dessa carteira ótima, tá? Então, uma propriedade que a gente vai querer é a rentabilidade dessa carteira, vamos chamar essa rentabilidade de RLTM, a rentabilidade esperada, né? E essa rentabilidade simplesmente é a soma dos pesos que estão nessa carteira vezes as rentabilidades esperadas de cada um dos ativos, né? Vamos também pedir para o R armazenar uma variável que a gente pode chamar de varOTM, tá? A variância, né, da rentabilidade da nossa carteira ótima, que vai ser igual ao que? O vetor transposto da nossa matriz de pesos, né, WATM, tá? Eu vou ter que transpor porque o nosso vetor WATM ele foi resolvido pelo R como um vetor coluna, né? Então vai ser o vetor linha WATM vezes a nossa matriz de covariância, mcov, vezes o vetor coluna WATM, ok? Essa é a nossa variante ótima. O desvio padrão a gente pode chamar de SOTM, é simplesmente a raiz quadrada, né, da nossa variância ótima, var OTM. E
O último indicador que seria interessante a gente destacar aqui seria o índice de Sharpe, SRP-OTM, a gente pode chamá-lo assim. Ele vai ser igual ao que, né? Ao vetor, tá? A diferença, perdão, né? Entre a rentabilidade esperada da nossa carteira ótima e a rentabilidade do ativo livre de risco, né? Ou seja, o excesso de rentabilidade de nossa carteira ótima sobre a rentabilidade do ativo livre de risco, dividido pelo desvio padrão da nossa carteira ótima, tá? Então eu vou pedir para ele mostrar, tá, todas essas variáveis aqui. Eu vou pedir aqui print ROTM, print SOTM. A variância eu não preciso, né? Porque se eu tenho desvio padrão é só elevar ao quadrado, eu tenho a variância. E eu vou pedir também para ele mostrar print o nosso índice de Sharpe, SRP OTM, só para a gente ver quais são esses valores, né? Então dei o comando, tá? Então tá aqui, né? O nosso nossa rentabilidade da nossa carteira é aproximadamente 6,1%. O desvio padrão é de aproximadamente 3% e o índice de Sharpe é de aproximadamente 38%, né? Vamos só lembrar o que significa esse índice de Sharpe. Então, voltando a esse gráfico aqui eu tenho a minha fronteira de variância mínima dos nossos ativos com risco, né? de carteiras compostas exclusivamente de ativos com risco. Essa aqui é a nossa carteira ótima. O índice de Sharpe é a inclinação dessa linha reta, que é a linha reta que une o ponto representando a nossa carteira ótima com o ponto representando o ativo livre de risco, que tem, por definição, desvio padrão igual a zero, e a rentabilidade dele é RF, né? Essa linha reta aqui, o que que é? É a nossa fronteira eficiente quando eu considero as carteiras compostas por todos os ativos, não apenas os ativos com risco, mas os ativos com risco, mais o ativo livre de risco. O nosso investidor ele vai escolher um ponto sobre essa fronteira eficiente, né? Se ele for mais propenso ao risco, um ponto mais à direita e mais acima dessa fronteira eficiente. Se ele tiver maior aversão ao risco, um ponto mais à esquerda e mais abaixo. O que significa essa inclinação dessa fronteira eficiente, ou seja, o nosso índice de Sharpe? Ele significa, para cada unidade de risco que eu assuma mais, quanto eu ganho mais de rentabilidade. Então, o nosso índice de Sharpe de aproximadamente 38% está indicando que para cada 1% a mais no meu desvio padrão, a minha rentabilidade esperada, quando eu estou fazendo escolhas eficientes, né, a minha rentabilidade esperada da minha carteira ótima sobre essa fronteira eficiente vai subir 0,38%. Né? Então, para cada 1% que eu aumento o meu desvio padrão, eu consigo subir a minha rentabilidade em 0,38%. E agora vamos representar graficamente esse nosso resultado, né? Ou seja, eu vou voltar a representar a nossa fronteira de variância mínima. A gente já fez isso em outro vídeo, né? A carteira de variância mínima das nossas carteiras de ativos com risco. E eu vou representar agora a nossa fronteira eficiente das carteiras que envolvem ativo com risco e o ativo livre de risco, ou seja, aquela linha reta, tá? Também vou marcar nesse gráfico, tá? 2 pontos. Um ponto que corresponde à nossa carteira de variância mínima composta apenas de ativos com risco, e outro ponto que corresponde à nossa carteira ótima, né, de ativos apenas com risco. Então vamos fazer isso. Eu vou abrir uma nova célula aqui, tá? Então eu vou pedir eu vou dar o comando plot, né? Eu quero que ele faça um gráfico, tá? E o primeiro gráfico que eu vou pedir para ele desenhar para a gente, tá? É o gráfico que tem os desvios padrões, tá? Os desvios padrões que a gente, daquelas carteiras que estão sobre a fronteira de variância mínima, nós havíamos chamado o vetor contendo esses desvios padrões DSV-PDS-D, tá? E o D aí, DSV-PDS, é uma abreviação, uma forma abreviada de falar desvios padrões, né? E o D aqui é só um índice, porque a gente já tinha calculado anteriormente, tá? Um vetor de desvios padrões A, depois um B, e seria o C, mas para evitar não usar a letra C, que seria a letra também de coluna, a gente colocou o D. O D aqui é só um indicador, né? Tá certo? Mas é onde estava, tá? O nosso vetor de desvios padrões
de uma série de carteiras sobre a nossa fronteira de variância mínima, né? Isso aqui, então, esse vetor aqui vai representar essas carteiras, o componente do eixo horizontal dessas carteiras. Agora eu preciso colocar os componentes do eixo vertical, né? Que era um componente cuja o nome era RSD, né? R de rentabilidades, o D novamente esse índice, tá? E agora eu vou colocar alguns parâmetros só para o nosso gráfico ficar mais bonitinho, tá? Primeira coisa, vou pedir para ele deixar uma linha um pouco mais espessa, vou colocar a espessura de linha igual a 4, né? O padrão é 1, tá? Vou informar para o R, tá? Que o tipo desse gráfico aqui é um gráfico de linhas, né? Então, type igual a abre aspas L, informa para ele que eu não quero que ele faça um gráfico de plotagem, colocar ponto a ponto, mas que ele faça um gráfico que ele conecte, tá? Os pontos, né, das nossas carteiras por uma linha, tá? Eu vou pedir que ele escolha uma cor, que era a cor que a gente estava usando, que era dark orange, um laranja escuro, tá? Eu vou informar, tá, um rótulo para o eixo horizontal, o que a gente estava usando, desvio padrão. Um rótulo para o eixo vertical, que a gente estava usando, rentabilidades esperadas, ou rentabilidade esperada apenas, né? Vou quebrar a linha aqui, tá? Para o nosso gráfico ficar com o jeitão dos gráficos que a gente gerou inicialmente, tá? Eu vou colocar o mesmo limite, né, da variável y e x, tá? Então eu vou marcar aqui que o limite para a variável x ele já estava entre, né, o zero, tá? E um valor que a gente tinha armazenado na variável x max, tá? O limite para a variável y, né, para o nosso eixo vertical, né, vai ser entre uma variável que a gente tinha chamado de y mínimo, y min, né, e uma variável que a gente tinha chamado de y max, tá? E mais uma coisa, a gente tinha aqui o nosso gráfico, ele não estava totalmente monitorado em uma caixa, tá? Então, para dizer que eu não quero que ele faça um box em torno do nosso gráfico, eu coloco essa afirmação aqui, esse parâmetro, né, BTY igual a N, tá? Mas eu não vou querer gravar só isso, tá? Eu vou querer que ele marque também uma linha, duas linhas auxiliares, tá? Uma linha horizontal, passando pelo ponto zero, né? Pela origem, tá? E uma linha vertical também passando pela origem, tá? Aqui eu vou querer que ele mostre, né, aquela nossa matriz, aquele a nossa fronteira, né, eficiente, né? Isso aqui é importante, é um dos objetivos aqui do nosso gráfico, né? Então eu vou colocar aqui a B-line, o que é para ele desenhar uma linha, tá? E essa linha, se eu colocar, tá? O primeiro argumento, se eu colocar dois argumentos sem nome, ele vai interpretar que o primeiro argumento é a origem, a altura dessa linha, a origem dessa linha, e o segundo argumento, a inclinação, tá? Então eu vou colocar aqui como argumento, tá? O primeiro argumento é RF, tá? Então essa linha tem origem, né, no ponto RF, zero na verdade, né? E a inclinação vai ser o nosso índice de Sharpe, SRP OTM, tá? Quando eu faço isso, ele vai desenhar a nossa fronteira de variância mínima, tá? Eu quero que vamos dar uma cor diferente também, né? Vou usar a cor Royal Blue, tá? Que é um azul um pouco mais elegante, né, que o azul, se eu colocasse apenas blue, tá? Não vai fazer muita diferença. Vamos também deixar essa linha espessa, tá? Então eu vou usar LWD, de line width, né, da largura da linha igual a 4. O que mais que a gente pode colocar aqui? Assim, vamos marcar os pontos, tá, correspondentes, tá, ao a nossa carteira de variância mínima, né, que era uma carteira que tinha desvio padrão S1 e rentabilidade esperada R1, tá certo? E a nossa carteira ótima que tinha desvio padrão SOTM e a rentabilidade esperada ROTM, tá? Então, as ordenadas dos nossos pontos são S1, SOTM, as coordenadas vão ser R1 e ROTM, tá?
eu vou pedir para ele deixar, tá, esses pontos redondinhos. Então esse PCH, né, simplesmente para escolher o formato, né, como vai ser marcado o ponto. Eu quero ele redondo, mas cheio, tá? Se eu não colocasse nenhum argumento, ele faria uma bolinha vazia. E eu vou pedir para ele desenhar ali um pouquinho maior, tá? Então esse CEX, né, simplesmente para expandir o tamanho, né, dos nossos pontos, uma vez e meia, 50%, tá? E uma última perfumaria, eu vou pedir para ele colocar rótulos, tá? Ou seja, para ele marcar, explicar textualmente, tá? Alguns pontos. E que pontos que eu quero que ele marque? Eu quero que ele marque, tá? O ponto da minha carteira de variância mínima, da minha carteira ótima e o ponto correspondente, tá, o meu ativo livre de risco, né, que tem desvio padrão igual a zero, né? A minha carteira de variância mínima tinha rentabilidade esperada S1, a minha carteira ótima tinha rentabilidade ROTM e o meu ativo com risco tem rentabilidade RF, tá? Então, novamente, né, o primeiro vetor aqui são as ordenadas dos pontos nos quais eu quero que ele coloque algum rótulo. O segundo vetor, as coordenadas dos pontos nos quais eu quero que ele coloque algum rótulo. E agora eu vou dar o vetor dos rótulos que eu quero que ele coloque, tá? Carteira, variância mínima. Eu vou deixar abreviado porque senão vai ficar muito extenso, né? Carteira, risco ótima, carteira de ativos com risco ótima, né? E o último eu vou colocar RF simplesmente. Esses são os nossos rótulos, tá? E eu vou fazer mais uma perfumaria aqui, eu vou colocar um parâmetro pós, que é de posições, tá? E as posições são as seguintes: se eu colocar a posição 1, ele marca o rótulo abaixo das coordenadas que eu estou indicando. Se eu coloco a posição 2 à esquerda, 3 acima, 4 à direita, tá? Eu vou pedir para ele marcar a nossa carteira de variância mínima, para ele colocar o rótulo à direita, a nossa carteira ótima, o rótulo à esquerda, e o nosso ativo livre de risco, o rótulo novamente à direita, tá? Então, se eu fiz tudo certo quando eu entrei isso aqui, eu mando ele rodar, tá? E vamos torcer aqui para ele rodar direito, senão a gente conserta, é claro, né? Ele deve construir o gráfico que a gente quer que ele construa, tá? Bom, ele não reclamou. E está aqui o nosso gráfico, né? Olha só que bonitinho que ele ficou, né? Então aqui está a nossa fronteira de variância mínima quando eu considero apenas carteiras de ativos com risco. Aqui ele está marcando a carteira de variância mínima, aqui a nossa carteira com risco ótima e aqui ele está marcando a rentabilidade do nosso ativo livre de risco. Essa curvinha azul aqui é a nossa fronteira eficiente e o nosso investidor vai escolher um ponto sobre essa fronteira eficiente. Investidores com maior aversão ao risco vão escolher pontos mais à esquerda, investidores com maior propensão ao risco, pontos mais à direita. Bem, e uma última coisa que a gente poderia fazer aqui, tá? Apenas para ilustrar para vocês, a gente podia fazer um gráfico agora sintetizando, né, todos os nossos resultados. De fato, o que eu não estou mostrando nesse gráfico aqui é aquela dispersão, né, que a gente obtém quando a gente marca os pontos aqui de carteiras de risco escolhidas com pesos aleatórios, que a gente havia feito mais acima. Deixa eu subir aqui, como por exemplo aqui, tá? Então eu vou fazer agora um código, eu vou repetir praticamente esse código, tá? Então não vou explicar linha a linha, tá? Mas vou incluir, tá, a instrução para que ele mostre também essa dispersão, né, de rentabilidade das carteiras, tá? Então eu vou simplesmente colar aqui o nosso código final. Tá aqui, né? Colamos, tá? E eu vou pedir para ele fazer o gráfico, tá? Como aqui ele tem que fazer um gráfico, demorou um pouquinho, mas foi muito rápido, né? E aqui então tá o nosso gráfico, é o mesmo gráfico que o gráfico aqui acima, só que aqui eu ponho, né, aquelas carteiras aleatórias, tá? Para a gente ver assim, de que mundo, como a gente conseguiu reduzir o nosso problema, né? Primeiro eu tinha uma infinidade de carteiras, né? Daí a gente viu, bom, mas na verdade eu queria ficar sobre essa fronteira, e essa fronteira tem uma fórmula, ótimo, então vamos aplicar a fórmula dessa fronteira. Mas a gente falou, não, mas nessa fronteira aqui, se eu tiver um ativo livre de risco, eu vou querer ficar na carteira de maior índice de Sharpe. Achamos essa carteira que é a carteira ótima, daí a gente achou a fronteira eficiente. Então, o nosso vídeo está completo aqui, né? Atingimos o nosso objetivo. Eu vou fazer agora um outro vídeo, tá? Mostrando como a gente pode fazer essa conta
gerar esse gráfico aqui em cima usando Excel, tá? O único gráfico que vai ser muito chato a gente gerar no Excel e possivelmente a gente não vai conseguir gerar com o mesmo detalhe é esse gráfico aqui embaixo, porque eu já havia argumentado para vocês, né? Essa dispersão de carteiras aleatórias, o Excel não é uma ferramenta boa para gerar esse tipo de simulação, tá? Mas a gente vai fazer um gráfico igual a esse aqui, que é o que mais interessa para a gente efetivamente. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.